Olá, meus irmãos, tudo bem? Então, vamos dar continuidade aqui, né, no que nós estamos lendo. No último vídeo aí, nós falamos sobre a igreja em oração, do livro de Atos, capítulo 4, 23. Que maravilha, pessoal! Poxa, olha só, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Ô meu Senhor, cria esse coração nos teus servos. Meu Senhor, cria esse coração, forma uma igreja assim. Eu sei que o Senhor pode, ó Deus, formar uma igreja assim. Em nome de Jesus, ó Deus. Dá esse coração, meu Deus, aos teus servos. Eu sei que quando o Senhor lança a semente, é uma boa semente, mas a tua palavra diz que vem o inimigo e joga o joio. Sei que tem muito joio juntamente com o trigo. Sei que tem, meu Deus, mas cuida do teu trigo. Que o teu trigo possa gerar trigo, como aquelas ovelhas, meu pai, que Jacó botou aquelas varas diante dela, e quando elas davam crias, aquelas ovelhas, meu Deus, elas davam crias fortes, nasciam fortes. Então, que desses que são o seu trigo, possa nascer trigo forte para o teu reino, que são almas salvas. No nome de Jesus, ó Deus. Ô meu irmão, aqui no capítulo 4, versículo 32 do livro de Atos, fala assim a comunidade cristã. E eu gostaria de falar para você, nós falamos um tempo atrás aí nos nossos vídeos, você pode procurar aí a pauta, falamos como conviviam os convertidos. Falamos pesado, descemos do sarrafo mesmo, tá bom? Descemos o sarrafo, acho que falei até pouco. E vamos falar aqui como é da comunidade cristã. Vamos ver o que é que o Espírito Santo vai falar. Segura aí, porque o que ele tiver que falar, ele vai usar essa boca aqui para falar. Eu não vou morder a língua para o Espírito Santo, não. Ele vai falar, comunidade cristã. Nós vimos lá a igreja crescer, a igreja em oração, pelos servos de Deus que estavam lá sendo presos, sendo coagidos a parar de falar do Evangelho de Cristo, do nome de Jesus. Paulo disse que não ia parar de falar do que ele tinha ouvido e visto, ele ia continuar, ainda que pagasse com a vida. Aí diz lá, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. A graça do Senhor superabundava na vida deles, em todos eles. A igreja tinha tudo em comum. Lembra daquele vídeo que nós falamos da igreja, que tem aquelas pessoas que são contadoras de vantagem em púlpito? Estão sempre lá no púlpito contando uma vantagem de uma conquista. Olha, eu tinha um empreendimento, agora Deus me abençoou e eu tenho mais um. Eu vim aqui, dei meu dízimo dobrado, eu vim aqui, dei 1 milhão de oferta, dei 300 mil, dei o meu carro, dei isso, dei ouro, dei aquilo, e hoje eu tenho aqui essa empresa, tenho aqui esse empreendimento. Como se Deus não fizesse isso, ou como se Deus só fizesse isso na vida de quem dá 1 milhão, na vida de quem enche o altar de dinheiro. Deus seria muito injusto, né? Deus seria muito injusto de ele só abençoar com coisas grandes a quem tem condição de dar muito. Coitado de muitas pessoas, elas iam ser sempre a cauda. E Deus não precisa disso. Entendeu? Deus não precisa disso. Porque antes de Deus se alegrar da oferta de Abel, ele se alegrou de Abel. Quem agradou primeiro a Abel
antes, quem primeiro agradou a Deus, antes foi Abel, não foi a sua oferta. Não foi a sua oferta, foi Abel. Tanto que Jesus disse lá, se você trouxer uma oferta no altar e você tiver algo contra alguém, você deixa a oferta ali, volta, pede, se reconcilia com aquela pessoa, depois você vem e faz a sua oferta. Com o coração sujo, você não pode fazer essa oferta no altar. Correto? Então não entra nesse caminho de achar que vai comprar a Deus. Você vai ver um pouquinho mais adiante um problema sério exatamente por causa de ofertas. Você vai ver você vai ver que o primeiro problema que deu na igreja, que a Bíblia diz aqui, foi exatamente com oferta. Mais à frente nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Porque o que agrada a Deus é um coração. Por isso que esse povo aqui, tudo lhes era comum. Para eles tudo lhes era comum. Aí diz mais aqui, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terra ou casas vendendo as traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Oh, Espírito Santo, meu Espírito Santo. Por que tinha que falar essa palavra? Ah, meu Pai do céu. Veja bem, pessoal. Vamos lá. Naquela época e do dia de hoje. Eles vendiam as suas propriedades. O que diz aqui Atos 4, 34, 35. Eles vendiam as suas propriedades e pegavam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. A Bíblia diz ali, pois não havia nenhum necessitado entre eles. Por quê? Porque aquelas propriedades, aqueles valores das terras, das propriedades que eles tinham, que os apóstolos recebiam, o que os apóstolos faziam? Se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Deixa eu fazer uma pergunta para você. É isso que os líderes milionários, bilionários aí fazem? É isso que essa bisparada, essa pastorada bilionária que estão na página da Forbes, como um dos mais ricos do Brasil ou dos seus países, eles fazem? Busca lá dentro da igreja deles se existe alguém necessitado. Começando pelos pastores do seu ministério. Busca dentro da igreja deles se tem alguém com a conta de luz atrasada, a ponto de ser cortado. Busca lá. Mas fica na saída do estacionamento deles para ver a marca do carro que eles vão sair, que a esposa dele vai sair, e se eles têm filhos de maiores, que o filho vai sair. Vê? Vê se muitos deles faz isso aqui que os apóstolos faziam, ó, com aqueles valores que era depositado aos seus pés. Distribuía ao ponto de não haver nenhum necessitado entre eles. Vê se muitos deles faz isso. Porque quando eu chego aqui e falo que são fariseus hipócritas, às vezes pode soar que eu estou sendo agressivo. Desculpe, às vezes pode soar que eu estou sendo assim, agressivo, carnal, mas não, eu estou sendo verdadeiro com vocês, com a palavra de Deus na mão, com a Bíblia na mão. Porque esses fariseus hipócritas, aí, entendeu? Eles buscam para si os valores que as pessoas têm depositado lá no gasolofilácio, que
embora o custo da manutenção de uma igreja não seja barato, o custo para você manifestar, para você manter uma igreja, ainda mais, embora elas são excluídas, isentas de alguns impostos, mas mesmo assim o custo, muitas das vezes, de você manter uma igreja por causa de água, luz, o imposto predial, às vezes um funcionário que tem lá que para manter a limpeza, a manutenção de eletricista que tem que vir, uma manutenção em geral, às vezes é caro. E tem que haver uma contabilidade aí muito bem feita para que não venha faltar ali. E se ainda é uma igreja que o pastor vive daquilo ali, que ele não tem trabalho fora, mas ele vive daquilo ali, ele é um pastor que é ele, casado e filhos, ele tem que botar filho na escola, tem ainda essas despesas de aluguel, que às vezes não tem a casa própria, mas tem despesa de aluguel, entendeu? Embora a igreja, ela deveria comprar logo uma casa própria para o pastor morar, para ela não ter preocupação de aluguel, então a despesa dela sobe mais ainda. Mas quantas são as igrejas que a receita dela, pessoal, dá muitas das vezes 20 vezes mais do seu custo. 20 vezes mais ou às vezes 50 vezes mais do seu custo. E os camarada, entendeu? Que era para poder pegar essa Bíblia aqui e eles trazer esse exemplo, estarem praticando esse exemplo, eles estão entesourando para esse mundo. Estão aparecendo aí, não sai da frente da câmara de TV. É 200 mil que gasta com canais de televisão, 300 mil, ainda tem coragem de aparecer aí em câmara de televisão, show com lágrima de crocodilo, entendeu? Choramingando, me ajuda, porque eu tenho que pagar. E o membro dele, lá tendo que se ferrar todo, desculpe usar essa expressão, tendo que se arrebentar todo, pro cara bonita ficar lá na frente da televisão enchendo o saco. Entendeu? Que essas conversas fiadas deles. Que não ganha ninguém. Estão lá fazendo movimento. Aquela massa que está lá é que nem aquele povo lá de João lá, que quando Jesus multiplicou o pão, foi tudo atrás de Jesus. E Jesus disse, vocês me buscam, não é por causa de mim não, vocês me buscam porque vocês comeram o pão. Tá todo mundo lá, sacudindo garrafa. Estão lá porque tem a garrafa para sacudir, mas chama para buscar o Espírito Santo. Vem aqui amanhã na igreja, você quer uma palavra que vai te converter, que vai te libertar. Como eu estava conversando com uma irmã, e ela estava falando do círculo de oração dela, que ela teve na igreja dela, 6 pessoas. Um culto maravilhoso, um culto que eu ouvi os áudios, né? Umas orações maravilhosas, louvores maravilhosos, o Espírito Santo fluindo, trabalhando naquele culto. Eu até disse para ela, não pare de ir. Continue indo nesses cultos, porque é aí que o poder de Deus se manifesta. Chama para um círculo de oração. Chama essas pessoas para o círculo de oração, para ver se elas vêm. Mas chama elas para sacudir garrafa. Chama elas para tocar no manto. Chama elas para poder vir comer o pãozinho do milagre. Para você ver, vai dar 2.000, 3.000, 400, 500 pessoas, vai ter que abrir uma arena. Porque Jesus busca, as pessoas estão buscando Jesus mais pelos milagres do que pela salvação. Mais pelos milagres do que pela salvação. Então, meus irmãos, a hora em que menos esse povo esperar, o Filho de Deus vai se manifestar aqui nas nuvens. E vai de encontro a Ele exatamente aqueles que foram aquelas pessoas que foram fiéis, leais a Ele, tá certo? Que foram leais a Ele, que se propuseram a morrer para esse mundo e viver a vida para Ele. Entregue sua vida para Jesus. Meus irmãos, entregue a vida para Jesus. Se arrependa, converta-se, porque aquele que vem, Ele virá. Até o próximo vídeo.